Amigos da TV Grão-Pará, canal 14.1, um abraço a todos. Só para lembrar, eu sou o Edson Matoso, apresentamos aqui o programa Agora é com o Matoso, além de também estarmos nas redes sociais, no canal Edson Matoso no YouTube, fanpage, Facebook, Twitter, tá certo? E também no Instagram. E a gente hoje, passa até uma coincidência, deixa eu logo dizer assim, meus cumprimentos, meu caro doutor Murilo Araújo. Tudo bom? Prazer é meu, Matoso. Tudo Perfeito. Bem, graças a Deus. Quem é o doutor Murilo Araújo? Ele é advogado, é especialista em direito ambiental. Não está aqui à toa, afinal de contas, neste 5 de setembro de 2020, 5 de setembro, nós comemoramos o Dia da Amazônia. Da tão badalada Amazônia, né? E quando eu disse, a propósito, não é uma mera coincidência, porque eu sou matoso. Matoso é um lugar cheio de mato. Muito bom. Tá certo? E é de som, porque a floresta, ela também não tem só o mato, ele tem a fauna e a flora, né? Ele tem muito som nessa história. Pois é, e o senhor é especialista em direito ambiental e é diretor da Unifloresta. Isso. O que é a Unifloresta, doutor? A Unifloresta ela é a associação da cadeia produtiva florestal sustentável da Amazônia. Então, todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia florestal, eles que usam da floresta, eles são associados à nossa. A Unifloresta não é ONG? Não, não é ONG. Ela é uma associação, apesar de ela ser uma organização não governamental, mas ela não tem ativismo. O objetivo dela é promover a sustentabilidade e também lutar pelos direitos dos seus associados, aqueles que produzem, que usam da floresta de maneira sustentável para sobreviver. Ou seja, sempre se fala muito assim a questão da sustentabilidade. Muito se fala, muito se declara, muito se aborda, mas quando você vai para a grande massa, as pessoas, afinal, o que é sustentabilidade? Neste Dia da Amazônia, vamos falar. Pois é. A gente falar de sustentabilidade exige voltar um pouco no tempo, né? 1950, American Way of Life, o sonho americano, sonho de consumo. Estados Unidos ali começou a produzir consumo e o mundo começou a imitar. 1960, o naturalismo, os Beatles, alimentos orgânicos, a contracultura. 1970... Os hippies seriam a contracultura? Contracultura, Quando vem em 1970, já vem a questão do meio ambiente mundial, a preocupação, o medo do clima, as mudanças climáticas, a Organização das Nações Unidas faz a primeira conferência mundial sobre o clima e meio ambiente em 1972. Já a década de 80, a gente vem enfrentando outras questões, que é uma análise de tudo o que aconteceu. E em 1988 surge esse termo, sustentabilidade, liderado pela primeira-ministra britânica Gru Hallen. Ela cria esse termo, nasce esse termo com uma introdução, com um documentário, com um livro chamado Nosso Futuro Comum. Então, a sustentabilidade ela vem para criar uma possibilidade de dizer como vamos viver, como vamos garantir para futuras gerações as mesmas condições que hoje vivemos. Então, sustentabilidade ela é a inafastabilidade da economia com a natureza. Aí é que começa o confronto. Pronto, não podemos afastar. Quando você afasta isso, você não está falando de sustentabilidade. Você está falando exclusivamente de preservacionismo. Ativismo. Ativismo, por exemplo. Você não pode separar economia, emprego, desenvolvimento de sustentabilidade, de meio ambiente. Eles seguem em comum, eles seguem em conjunto. Então, todas as vezes que um ativista diz não compra uma porta que vem da Amazônia, você não está falando de sustentabilidade. Você está pregando a miséria. Porque se você está dizendo para ele não comprar, você está dizendo que o povo seja miserável, que não produza.
Então a gente tem que dizer, compre a porta, mas tenha o cuidado para saber se ela tem origem legal. Né? Então tudo isso... Como é que a pessoa pode saber da origem legal, doutor Moreira? Hoje é fácil. Hoje o Estado brasileiro, o próprio IBAMA, a própria SEMA, eles têm mecanismos, eles têm a gestão florestal do nosso Estado, através do Cisflora 2.0, que é o sistema de gestão da SEMAS, e do DOF, que é a gestão do governo federal do IBAMA. Então é fácil você ver a rastreabilidade. Não existe mais aquele sistema de exploração que não consegue se equalizar, se ver. Hoje tudo que se faz consegue se detectar. Os satélites conseguem detectar. A rastreabilidade, quando sai desde do projeto de manejo florestal sustentável, que é muito importante falar dele, você consegue ver a origem da tora, o caminhão que trouxe, a balsa que trouxe, o que ela se transformou até o produtor final. Então, a rastreabilidade hoje ela é muito bem equalizada isso pelos órgãos. Meu caro doutor Murilo Araújo, especialista ambiental, em direito ambiental, diretor da Unifloresta, é bom lembrar com que eu estou conversando nesse momento em que a gente lembra o Dia da Amazônia. Aliás, esse mês de setembro é Dia da Árvore. É um bocado de dia, né? É dia de Corme de Damião, vão distribuir bombom, é dia da comunicação, tem dia da comunicação, já começamos com o dia da educação física. O mês de setembro, ele, aliás, é o mês da primavera. Sim. 22, A Unifloresta, né? 22 de setembro. 22, pois é. Isso, quando você fala muito da floresta. A Unifloresta, nós poderíamos dizer assim, desse processo não meramente preservacionista. E quando eu digo meramente, eu não estou querendo tornar simplório ou desqualificar. Mas vamos usar o termo, a sustentabilidade, que nós poderíamos dizer que abrange tudo isso. Essa primavera é garantida, ou seja, a folha, a flor e novas árvores, uma nova vida para a Amazônia, é garantida? A Unifloresta está engajada nessa questão? Essa é a nossa maior preocupação. Durante todo esse tempo, o setor de base florestal da Amazônia, existe uma mácula sobre eles, sobre que eles são os desmatadores da floresta. Isso é uma verdadeira mentira, né? Não adianta também aqui acusar quem são, tá? Mas é uma verdadeira mentira, porque se existe uma forma de você preservar a floresta, é você fazer manejo florestal. O manejo florestal, ele é um instrumento, ele é a técnica menos impactosa para a floresta. Você quer acabar com desmatamento? Você quer preservar a floresta de queimadas? Você quer preservar a floresta de invasões? Manejo florestal. Como é feito isso? O manejo florestal, ele é a técnica que é utilizada onde você separa uma determinada área, e através do engenheiro florestal, ele faz um inventário daquela área, ele observa, ele separa essa área por unidades de trabalho, que vai ser trabalhadas anualmente, e esse engenheiro faz um inventário da floresta. Eu faço um inventário, quero saber quantas árvores tem, quais as espécies dessas árvores, quais as árvores que estão aptas a serem, que elas são selecionadas para serem abatidas, desde que essas árvores não estejam em áreas de preservação permanente, desde que essas áreas não sejam viveiros de pássaros, tá? Que ela não esteja em extinção, que se eu selecionar ela tem que ter 5 outras espécies de iguais a elas para futuras gerações, que eu tenha o cuidado, a técnica na hora da sua derruba, para que eu não derrube outras árvores. Então o manejo ele não pode causar impacto, ele imita o processo natural da natureza, da queda de uma árvore, né? Então tudo isso ele tem essa técnica para que não cause impacto. E em manejo não pode falar de devastação. Manejo não devasta, manejo não limpa a floresta. É porque sempre ficou uma ideia de que quando se derruba uma árvore, caía 20 junto com ela, não é mais assim? Não. Pelo contrário, é uma técnica você derruba que existe... uma árvore, vamos lá, um diâmetro de o quê? 1,5 metro, 2 metros de diâmetro? Sim, o rodo, né? Que se fala que é o diâmetro de 1 metro, 2 metros de espaço. Aí quando ela caía, ela levava um bocado com ela. Não pode. Não existe isso. Antes... É porque ainda passa para as pessoas isso. Confunde-se
a questão da corrente, que as pessoas passavam corrente e derrubavam as árvores. Não é mais assim há muito tempo. Não. Isso acontece quando você faz a limpeza do solo, limpeza da floresta, que se chama corte raso. Né? Esse tipo de corte raso não é a prática do setor de base florestal. Quem usa essa prática é o setor da pecuária, é o setor da agricultura, porque eles precisam da terra limpa. Mas mesmo assim, sem querer... Aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, que é um tema extremamente delicado a gente tratar, porque tem tanta gente que fala da Amazônia, e eu já vou logo colocando aqui nessa pauta, porque eu quero deixar bem claro, eu só comecei a falar de uma coisa e o resto é com ele. Eu tenho um programa chamado Agora é com o Matosa, mas aqui é com o doutor Murilo Araújo, da Unifloresta. Tanta gente falando da Amazônia, que eu queria saber se essas pessoas vieram aqui alguma vez. Pois é, muito fácil. Artistas, ativistas, não sei das quantas, falam da Amazônia pelo mundo afora. Se sabe que mora gente aqui, ou se acham que todos nós somos macaquitos. Porque tem gente que debocha. Esse é um desabafo de um caboclo amazônida. Mas é que tanta gente fala. Mas conhece como é que vive um caboclo ribeirinho? Como é que vive um caboclo lá dentro de uma capoeira que não sei das quantas? Onde ele mora mesmo aconchegado numa árvore que seria, que eu aprendi com uma professora, aliás, uma capixaba, uma professora de geografia, que seriam as nossas, seria a sequoia da Amazônia, que é a nossa samaueira, alguém cobrir ali em Borá, numa raiz dessa. Será que tem gente que sabe disso, né? Aí dá um discurso da Amazônia, eu estou até fugindo um pouco da pauta, mas é porque eu ando de saco cheio de ouvir um bando de gente falar da Amazônia e tem medo de formiga. Pois é. Desculpe aí. É muito apropriado a sua colocação pela seguinte questão. Na Amazônia vive mais de 25 milhões de pessoas. Olha lá. Então, a ideia que se tem da Amazônia é floresta, rio, índio. Tá? E se esquece que existem populações tradicionais, tá? E se esquece que existem pessoas que vivem na cidade. E para falar nisso, nossa cidade tem quase 2 milhões de habitantes, em plena foz do rio Amazonas. A entrada, o portal da nossa cidade é a entrada do rio Amazonas. Tá? Então, nós aqui vivemos na Amazônia, os amazônidas, eles vivem 25 milhões de pessoas na cidade, no campo e na floresta. E não é porque... assim, e pessoas que têm propriedade. Sim. Não é só nos Estados Unidos, não é só em São Paulo, não é só no Centro-Oeste que as pessoas têm propriedade, aqui as pessoas também têm propriedade. E diga-se de passagem, uma propriedade muito limitada, porque você ser proprietário de uma terra dentro da floresta amazônica, porque quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que separar. Tem bioma amazônico, tem Amazônia legal, tem floresta, tem que ver. A nossa Amazônia é composta de mais de 40 modos de vegetação. Tem lugares que tem capoeira, tem lugares que tem um cerrado, tem a Amazônia ali, sul ali do Mato Grosso, várzea, ali, que vem, tem várzea, várzea e tem a floresta. Né? Então, porque o que passa para as pessoas, doutor Murilo, o senhor, já que a associação, a entidade que o senhor dirige, né, com certeza ela está no bojo dos discursos de uns ambientalistas e de falsos defensores da Amazônia, esquecendo que a Amazônia, como o senhor bem lembrou, tem nada mais, nada menos de... Eu estou falando de falso ambientalista, tá? Se couber a carapuça a alguém, o problema já não é meu. Se a pessoa for verdadeira e tiver os seus argumentos sustentáveis, não sectários, não ideológicos, aí eu nem converso, que eu não perco tempo. Porque o camarada nem pisa no solo aqui e já diz que é contra. Então não tem conversa, não tem debate. Mas eu teria que entender, e eu coloco para o senhor, que a entidade que o senhor dirige tem inimigos mortais até. Né? Sim, sim, sim. E como é que vocês se defendem disso? Hoje, o setor de base florestal, ele não tem medo de falar. Né? Existiu uma mácula assim, sobre ele, uma mácula de destruidor da floresta, e hoje o nosso objetivo é justamente descaracterizar isso, mostrar para a sociedade o que realmente acontece. O setor florestal hoje, no Brasil,
é um setor organizado, não admite a mão de obra escrava, tá? É um setor que usa do projeto de manejo como seu instrumento de trabalho. Se o projeto de manejo ele é o que menos causa impacto, menos que mineração, menos que a agropecuária, menos que a energia, menos que a agricultura, porque nós somos o setor florestal, ele é o indicado geral na imprensa. Isso é um pouco de desconhecimento. O seu programa aqui, ele está desmistificando tudo isso, tá? Então, quando a gente fala, você falou, e a Unifloresta, qual é a preocupação? A preocupação é combater os criminosos, porque os criminosos têm que ser presos. Porque, de repente, as pessoas não sabem o que é ilegal, o que é irregular, o que é criminoso, o que não é. O criminoso não tem CNPJ, não tem CPF, tá? O criminoso não obedece, não pede autorização para os órgãos ambientais, não tem alvará, não tem emprego com carteira assinada. Ele é um criminoso, tá? Mas a imprensa, ela noticia a parte negativa. Como se todos fossem. Como se todos fossem. Quando se fala em desmatamento, quando a imprensa fala, quando as autoridades falam, quando o leigo fala, quando a ONG fala em desmatamento, ela não fala do que é desmatamento legal e do que é desmatamento ilegal. E é necessário falar, porque se você não fala do que é legal e ilegal, você está envolvendo toda uma sociedade. Porque a sociedade, ela vive de alguma forma do desmatamento. Sim. Se você come carne, você come carne, você comeu de uma área que realmente teve um desmatamento. Se você tem energia na sua casa, veio pelos linhões, teve desmatamento. Se você tem um celular, ele veio de alguma coisa da mineração. Tem um conjunto habitacional. Tá? Se você tem uma casa, minha vida, por exemplo. Se você tem uma casa e ela tem um telhado ali, me diga uma construção, um prédio que não precisou de madeira. Tá? A pergunta que temos que fazer é, esse instrumento, ele veio do desmatamento legal ou do desmatamento ilegal? Porque se você não faz essa diferença, você contamina e você causa um grande problema para aquele que está trabalhando na sustentabilidade, para aquele que consegue um alvará, para aquele que consegue uma licença, para aquele que paga o imposto, para aquele que gera um emprego, para aquele que usa a floresta de maneira adequada. Eu estou conversando aqui, só que esse tipo de conversa, ainda desse eu conversava com uma professora, aliás, duas professoras aqui, me permita fazer um comentário. A professora Gláucia Medeiros, que ela tem um trabalho nessa área ambiental, é uma estudiosa. Também conversei com a professora Leila Freire, lá de Ananindeua. E sobre essa questão da dinâmica do conhecimento, só que você faz uma entrevista no Dia da Amazônia e pronto, acabou a Amazônia, acabou o dia, acabou o discurso e há um derramamento de uma informação direcionada tentando manipular a minha cabeça de ignorante. Eu não estou chamando de ninguém de ignorante, eu estou me chamando. Como eu não busco a informação e eu também não tenho ninguém que me informe, eu acho que vocês saem derrubando mato por aí, Mas se vocês vivem da madeira, como é que vocês vão derrubar a madeira? Pois é. Eu estou errado no raciocínio? Essa é a mácula errônea que existe sobre o setor florestal. Uma mácula que foi construída há muitos anos atrás. Imagine você que em 1960 o governo militar ele teve uma preocupação. A Amazônia estão querendo internacionalizar. Vamos lembrar a primeira-ministra que o senhor falou da Grã-Bretanha. Exato. Ela já tinha desmatado tudo o país dela ou ainda estava no processo eu digo assim, a Europa, o seu potencial nativo, ele foi quase todo dizimado. Foi todo dizimado. Então, vamos agora fazer com que o Brasil, os países em desenvolvimento... A Amazônia do mundo. Então, o governo militar, em 1960, 68, 70, ele promoveu a integração da Amazônia através da Transamazônica. Então, vamos distribuir lotes, vamos integrar para não entregar. E ali vieram pessoas do centro do país, do sul do país, do nordeste do país, que vieram habitar e criar as grandes cidades que hoje existem na Amazônia, a exemplo de Altamira, a exemplo de Uruará, aquelas cidades que tem ali na beira do Amazonas, Paragominas, tá?
E veio o governo o governo já do Lula no período, e veio com a transformação de que aquelas pessoas eram criminosas. Não houve uma transição criminosa. A Operação Arco de Fogo, a Operação Delta, criminalizou-se o setor. Aquele setor ele foi aniquilado. O setor florestal ele foi aniquilado. Hoje, a gente tem até o medo de falar o setor florestal, de falar setor de base florestal, de dizer que eles são madeireiros. Porque madeireiro, ele tem um nome, ele é criminalizado. Mas aí o senhor me perdoe, doutor Murilo Araújo. Eu fico até feliz com esse programa aqui, que eu fui convidado pela direção da emissora para tratar dessa questão. Eu fico até à vontade e me sinto feliz na medida em que, quem sabe, a gente esteja abrindo um espaço novo na mídia paraense, na terra da Amazônia, para discutir a questão da Amazônia. Porque não é possível que fique uma verdade de um setor da imprensa, de um setor político, partidário, ideológico, ou religioso, ou qualquer coisa que o valha, e não observe. Por exemplo, vou usar o termo, porque eu sou direito ambientalista, especialista na questão ambiental, a Unifloresta emprega quantas pessoas? Hoje nós somos em geral, mais de 100 pessoas. Só a associação. O setor florestal emprega mais de 20 mil pessoas diretas e 120 mil indiretas. E essas pessoas são pessoas simples, pessoas que precisam sobreviver. Sim, não, a gente está falando, quando a gente fala de um setor florestal, hoje a indústria florestal, ela não vive sem um engenheiro florestal, ela não vive sem um advogado ambiental, ela não vive sem os técnicos, ela não vive sem um engenheiro. Todo mundo formado. Hoje não vive sem satélite, não vive sem... Hoje, para você ter uma indústria, você precisa ter a licença, o alvará, o porto licenciado, a fiscalização, que é tremenda, né? Mas você, voltando aqui, quando você fala de o que o setor florestal tem buscado, o que é a sustentabilidade, o setor florestal hoje é um setor transformado. É um setor profissionalizado, é um setor que não quer ouvir falar em desmatamento, em queimada, porque nós não somos os responsáveis por isso, tá? Hoje nós denunciamos os ilegais, hoje nós somos cooperadores dos órgãos ambientais. Podemos dizer, cooperadores do meio ambiente. Somos cooperadores do meio ambiente. Mas vocês ainda são olhados como inimigos. Pois é. É isso que precisa ser esclarecido. Pois é, isso que a gente... É isso que se busca esclarecer para a sociedade quem são os verdadeiros algozes da floresta. Tá? A gente tem que se preocupar que nesse Dia da Amazônia existe 25 milhões de pessoas que moram na cidade. Não adianta você homenagear uma árvore, não adianta você homenagear uma árvore e pregar a miséria, porque onde tem a miséria não existe o meio ambiente. O que não quer dizer que a árvore não seja importante. Não, pelo contrário. Pelo contrário, quando você tem a condição, a educação ambiental, você valoriza a árvore, você valoriza a floresta. Tá? Então a gente precisa, nesse Dia do Meio Ambiente, ter educação ambiental, esclarecimento, para saber que manejo florestal é o instrumento mais adequado para você manter eternamente a floresta viva. Essa questão, exatamente, eu gosto muito dessa palavra manejo, porque a mídia, da qual faço parte, o senhor falou da imprensa, é verdade, infelizmente tem que aguentar. É igual umas linguagens que a gente ouve em setores públicos, um palavreado que eu queria saber se realmente a pessoa lá na ponta entende. Porque as demandas, o camarada não tem nem feijão, ele vai saber o que é demanda. Pô, Matos, deixa de ser ignorante. Perdoa aí. Tá certo? Uma população que tem problema de português, de fazer conta, de saber de ciência, fica se inventando palavreados técnicos que acaba complicando. Então, quando o senhor fala em manejo, vamos lá bem aqui. Claro que o senhor já falou uma, duas vezes, mas vou repetir na questão. Quando a gente olha um produtor ou a produção na área da floresta, você tira dali para fazer caibro, assoalho, ripão, ripa, tábua, prancha, para fazer porta, janela, etc, sai da floresta. Sim. Aí vocês, isso sem contar com outras coisas, barcos, navios, sei lá, enfim.
Mas se vocês estão tirando tudo da floresta, isso não vai acabar? Como é que... Me responda para esse ignorante aqui. Pois é, o manejo florestal, o objetivo é esse. Sustentabilidade, eu preciso garantir para futuras gerações as mesmas condições de recursos naturais que hoje existem. Na Amazônia, hoje, você não pode... o proprietário só pode usar 20% da floresta, tá? Para fazer o corte raso, que é a agricultura, que é a pecuária, outras utilidades. Ele só pode usar 20%, desde que ele também faça a reposição florestal. Ele tem que ainda fazer a reposição florestal. Os 80%, que é a reserva legal, é garantido para as futuras gerações. Nesses 80%, a única coisa que pode se fazer nele, manejo florestal. Por que o manejo florestal? Porque não destrói. Ele garante os 80%. Então, nessa seleção, aí entra o que eu falo, que é uma atividade que não causa o impacto que outras atividades poderiam causar. Ele seleciona ali a árvore que vai ser utilizada. Ele tem um cuidado na queda, de maneiras que depois que aquela unidade que foi trabalhada, ela só pode voltar a ela daqui a 30 anos. Então, daqui a 30 anos, tá tudo. Se você andar no manejo, você não vai ver a desmatamento. E como é que aparecem essas imagens aí que a gente nem dorme direito, doutor, que a televisão, a mídia mostra? Pois é. De onde vem essas coisas? É como eu falo, muitas vezes a mídia mostra o legal. Quando você mostra uma tora, quando você mostra um caminhão, quando você mostra uma balsa. Recentemente apareceu um comboio de balsas aí, um super comboio de balsa. Vieram de concessões florestais, vieram de plano de manejo florestal sustentável. Então, já se tem a ideia de quando mostra a madeira caída, que ela é um fato ilegal. Então, é ilegal a construção, é ilegal os calçados, é ilegal tudo aquilo que usa madeira, a mesa que está na sua casa, o seu forro. Não, não é. A gente tem que ter cuidado. Agora, claro, existe a ilegalidade como existe em toda atividade. Mas não pode... A gente precisa falar de uma agenda positiva. A gente precisa fazer com que o país ele cresça. E você não pode apertar no freio. Claro que existem esses ilegais. E a gente precisa combatê-los. E eles são denunciados pela Unifloresta. Eles são denunciados pelo setor porque eles são uma chaga. Eles são um mal que contamina o nosso setor. Eles disputam com a venda porque eles baixam o preço. É ilegal. E não tem técnica, não tem um cuidado. Esse tema, é claro que eu vou terminar. Isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás. Não foi em faculdade, não. Mas lá atrás, a gente, quando entrevistava, sempre ficava falta, ainda mais assim de improviso, sem anotação nenhuma. E a gente deixa uma pergunta no finalzinho: doutor, fale para nós aquilo que o senhor gostaria de ter falado, e o repórter não perguntou. Aí você vai e fala. Isso é antigo, hoje em dia não, porque a pauta já vem toda certinha, bonitinha, não passa daqui. Né? E não passa daqui. Mas isso já vou reservar aí, que o menino já fez sinal, já que acabou o tempo, mais 2 minutos para dizer aquilo que o senhor queria dizer e que eu não perguntei. Vamos lá aqui. Derrubar uma árvore. Qual é uma árvore hoje, um tipo de madeira das mais cobiçadas que nós temos na Amazônia, assim, que todo mundo usa? Não, a mais cobiçada hoje na floresta, que tem o maior valor econômico, é o IP. E a maioria dele é destinado para exportação. Para exportação? Para exportação. Mas tem plantações gigantescas de IP aqui que eu já vi. Tem plantações de IP. Mas... O IP está pronto para servir, para usar para os bens que a gente precisa, com quanto tempo? O IP ele é uma árvore nativa da Amazônia, que, aliás, tem todo o Brasil. Depende da florada dele, tem o IP roxo, tem o IP amarelo e por aí vai. O IP, porque ele é uma árvore que ele se adapta às condições climáticas do mundo. Então, ele aguenta o frio extremo que acontece no sul do mundo, do planeta, no norte do planeta, né? Ele aguenta o frio. Se você for no Central Park, a maioria dos decks que tem ali é tudo de IP, porque ele aguenta o frio e o calor. Né? E por isso que ele é destinado à exportação, ele é uma árvore assim. Mas o IP, em média, ele dura os seus 60 anos, 50 anos para crescer. Tá?
Ele demora muito o IP. Ele demora Por muito, isso que mas... ele é muito cuidadoso na hora de se tirar. A técnica de se tirar essa árvore exige maior fiscalização, existe um índice que se pode ver disso para poder garantir. Mas o manejo hoje em dia... Não, e o manejo ele observa tudo isso. Acho que hoje, no Brasil, uma madeira muito utilizada mesmo é as madeiras vermelhas, que se chama, né? Que é a... me faltou aqui, né? Não, o angelim pedra, aquela, né? Maçaranduba. A maçaranduba é uma das mais, a maçaranduba que eu queria falar. Elas são muito destinadas ao mercado nacional, para portas, assoalhos, né? A capu já era. Não, mas eu passei esses dias no rumo de... Vou aproveitar, já virou um pouco... Eu passei na estrada de Santo Antônio do Tauá, indo para o rumo de São Caetano de Oliveira, eu vi lá, vende-se mudas de acapu. Porque como se vende, por exemplo, o mogno, ele entrou para a lista do SATS, né? Para CITES de extinção. Mas hoje, você produzindo mogno, você pode vender o mogno, né? Perfeito, sim. Doutor Murilo, este tema, ele é extremamente oportuno e necessário. Quero lhe dizer, da parte do meu companheiro, que, aliás, o sobrenome dele, na época, era colocado como um verdadeiro inimigo das matas, que era o Machado, está entendendo? Mas não é mais, hoje tem coisa mais moderna, mas apesar dessa modernidade para derrubar as matas, nós temos tudo isso que o senhor está falando no contraponto, que a população precisa saber, mas que a própria mídia da qual eu faço parte pouco fala, ou parece que não tem interesse. O ideal é a gente transformar a vida das pessoas no inferno, num terrorismo. É mostrar que tudo é negativo. E me perdoe um parêntese. Esta semana eu descobri, aos 68 anos de idade, que não é só o Covid-19 que a gente precisa usar máscara. Para o sarampo também, para coqueluche também. É bem verdade que essas duas já têm vacina. O Covid não tem. Mas só para você ter a ideia da importância disso tudo. Então, nesse sentido, o que eu quero me referir, eu queria até, ainda há pouco eu citei o nome de duas professoras, eu não completei o raciocínio, da professora Gláucia Medeiros e da professora Leila Freire, é de que eu disse, o tema de vocês é tão amplo, tão gigantesco, que nós precisaríamos de vários programas para dissecar. Não é diferente do tema que nós estamos abordando aqui. O ambiental. Precisaríamos de vários, por pedaço, para mostrar o que vem acontecendo, porque o que é derramado para a cabeça das pessoas. Eu mesmo, quando eu recebi a informação da direção que eu ia conversar com vocês, eu digo, mas que nada, está sendo interessante, a gente tem que ouvir o outro lado. Eu estou errado? Não, a importância hoje do setor é isso. Queremos ser ouvidos, porque temos soluções ambientais para a floresta. Se existe um setor que quer cuidar da floresta, é o setor florestal, porque se vive dela. Vive dela, né? Tá? Doutor Murilo Araújo, da Unifloresta, vamos lá. Há alguma coisa a mais, fora aquilo que eu poderia... Agora, Dia da Amazônia, tem muitas coisas, mas para este momento... Eu poderia até dizer o que é a Amazônia, o que é o Amazônida, o que nós podemos esperar neste período e na participação da Unifloresta. O Dia da Amazônia a gente tem que falar da proteção, da importância dessa floresta para o mundo, para o meio ambiente. A gente não pode se esquecer de que nela existe pessoas, tá? Pessoas que querem trabalhar, pessoas que precisam usar a internet. Existe uma vida dentro da Amazônia. A sociedade não pode afastar isso. Mas a gente precisa trabalhar com desenvolvimento e preservação junto. E isso chama-se sustentabilidade. Não adianta sermos hipócritas e dizer, não, mantém, não faz, não mexe. Mas como vamos alimentar 7 bilhões de pessoas? Como aquela pessoa que costuma querer ser defensora, dizer que não faz, mas usa várias roupas, ela tem um padrão, não tem um padrão de consumo imenso. Né? É uma pessoa que, por exemplo, durante a vida vai consumir 12 hectares de floresta.
pelas suas roupas de algodão, pela sua calça jeans, pelos seus inúmeros sapatos. E se pessoas como essas multiplicarem vezes 7 bilhões, nós vamos precisar de Marte e da Lua para habitar. Então, o que a gente fala é ter o cuidado no consumo, ter a cautela, ter a preservação como um instrumento para se garantir para futuras gerações, para que os nossos netos possam ver uma floresta viva. E o setor de base florestal, ele encampa esta ideia, preservar, ser sustentável, porque a gente precisa da floresta em pé. E manejo florestal é o melhor dos instrumentos. Você precisa adotar e compartilhar essa ideia. Tá bom. Manejo florestal. Doutor Murilo Araújo, eu costumo também provocar assessoria, já terminou já, né? Ô André, é o André, né? Que é da sua assessoria de comunicação. André. Cadê o André? Eu costumo provocar, você está nos bastidores. Alguma coisa que se você tivesse no meu lugar perguntaria para o doutor aí, não? Ou tá? É isso? Padrão foi excelente. Ah, que bom. Eu fico feliz por isso. Agora, é claro que, quem sabe, no futuro bem próximo, a gente vai conversando mais ainda e compartilhando mais essas informações. Porque não adianta só essa entrevista, não. Não, eu acho Porque na hora que nós estamos exibindo essa entrevista e vai sendo apresentado, tem milhões de minutos mostrando o contrário. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o grande interessante é realmente ter um debatedor. Você seria uma mesa e colocar os lados opostos, porque aí se esclarece. Tá. Nós vamos providenciar isso com a nossa direção.